A ideia do vídeo, eu vou abrir o projeto aqui e vou mostrar esse erro para que vocês não cometam ele e fiquem espertos na elaboração de projetos elétricos. Você confiaria uma cirurgia cardíaca a um dentista só porque ele estudou saúde no decorrer da sua formação? Ou então contrataria um piloto de avião para dirigir um navio em alto mar? Eu acredito que não. Então por que você contrata os profissionais que dizem fazer de tudo ao invés de contratar especialistas? Hoje eu vou mostrar um caso real, em que um cliente contratou os serviços de elaboração de projeto arquitetônico, hidrossanitário e elétrico de uma clínica a uma arquiteta que se dizia entender sobre todas essas disciplinas. Essa decisão do cliente poderia ter causado para ele um gasto de mais ou menos R$70 mil. É muito comum no mercado de trabalho, tanto da arquitetura, da engenharia, profissionais que tentam abraçar o mundo. Eles oferecem serviços de várias disciplinas diferentes e foi exatamente o que aconteceu na clínica desse cliente. Ele contratou os serviços dessa arquiteta que se dizia fazer todos os projetos e na hora de executar a obra, se ele não tivesse tido um acompanhamento por um profissional habilitado, ele teria gasto mais de R$70 mil. Você pode afirmar, o engenheiro civil pode fazer projetos elétricos e pode executar obras de projetos elétricos? Claro, com certeza. Os engenheiros civis, eles têm atribuições que permitem com que eles elaborem projetos de até 75 kW de carga instalada. Se o engenheiro civil, ele já tem as atribuições, se ele tem o conhecimento, com certeza ele pode e deve pegar esse tipo de serviço. Está dentro das atribuições, está dentro do conhecimento deles. O que mais me chamou a atenção nesse caso é que o projeto dessa clínica, ele não poderia ser executado nem por um arquiteto, nem por um engenheiro civil. Nós estamos falando aqui de uma demanda próxima de 225 kVA. Isso foge às atribuições de um engenheiro civil e de um arquiteto. Ao abrir esse projeto, nós identificamos um erro primário que causaria um prejuízo ou um gasto desnecessário muito grande para um cliente. A ideia do vídeo, eu vou abrir o projeto aqui e vou mostrar esse erro para que vocês não cometam ele e fiquem espertos na elaboração de projetos elétricos. Quando nós analisamos o projeto, fornecemos uma outra solução para o cliente e afirmamos que ele poderia economizar todo esse dinheiro, nós ganhamos a confiança do cliente. O cliente, ele vai enxergar a sua capacidade técnica e o seu valor. Isso é a diferença de um profissional que faz tudo e de um profissional especializado. O profissional especializado, ele vai sim se preocupar com a segurança, ele vai sim se preocupar em fornecer a melhor solução alinhada com o menor custo. Essa é uma grande dica para que você agregue valor ao seu conhecimento. Então, pessoal, esse é o projeto da clínica já atualizado com as alterações que nós sugerimos para o cliente. Ele autorizou que a gente já revisasse todo o projeto elétrico, foi isso que nós fizemos. Eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o principal ponto do erro que essa arquiteta cometeu no projeto elétrico. A gente pode observar que aqui é a fachada da clínica, certo? A subestação, ela está localizada aqui próximo à fachada aqui no canto esquerdo da clínica, né? O erro que a arquiteta cometeu foi colocar uma sala para os quadros, que ela intitulou como sala de força, no fundo da edificação. Qual é o problema disso? A distância que você tem do quadro geral para a subestação. Esse cabo que alimenta esse quadro geral, ele é extremamente caro. A gente está falando aqui de uma subestação de 225 kVA. Para a concessionária que vai atender essa clínica, normativamente, o cabo mínimo a ser utilizado é de 185 milímetros e mais, deve ser implantado 2 cabos de 185 milímetros por fase, ou seja, 6 cabos para fase e 1 cabo para neutro. Vou mostrar aqui para vocês qual é o gasto que está envolvido aqui nessa solução fornecida. A localização pensada no início do projeto pela arquiteta seria essa pequena sala aqui que ela iria abrigar todos os quadros da edificação. Além desse problema todo, da distância do quadro geral ficar nos fundos da edificação, além disso, nós temos outro problema. Se todos os quadros ficam dentro dessa casa nos fundos,
os circuitos que ficam na outra extremidade da edificação, aqui na recepção, eles estão muito longe dos quadros que alimentam eles, ou seja, todas as tomadas, todas as luminárias, todos os ar-condicionados da recepção ou de qualquer outra parte da clínica, ela vai ser derivada lá dos fundos. Isso vai fazer com que o cliente gaste mais com infraestrutura e cabo. Então, o que que nós fizemos? Nós identificamos um novo local para a instalação do quadro geral, fizemos um quadro separado para os ar-condicionados, que ficou ali num local mais centralizado ali da clínica, e os demais quadros de distribuição ficavam próximos aos circuitos que eles estavam alimentando. Ao invés de concentrar todos os quadros no local, nós distribuímos eles de forma a pensar na economia do cliente e na questão de melhorar a qualidade da energia, porque se você tem uma queda de tensão menor nos circuitos, você permite com que os aparelhos ligados a esses circuitos operem de uma maneira mais confiável, sem ter tanto desgaste. Então, vamos ver aqui na prática quanto o cliente deixou de gastar só com essa mudança da localização do QDG. Se nós considerarmos aqui a subestação, vamos considerar 2 metros aqui da medição a passar numa caixa de passagem, então só aqui vamos considerar 2 metros. E somados a distância da subestação até os fundos da clínica. Aqui nós tivemos 36 metros, vamos arredondar aqui para 37, vamos pegar nossa calculadora aqui, vamos colocar 37 mais os 2 metros ali que eu falei anteriormente, então já temos 39 metros. Vamos somar aqui a distância deste ponto até uma caixa de passagem, que ficaria próximo aqui à casa de força, mais 13,89 metros, vamos arredondar isso aqui para 14, né? Então, mais 14 metros. E vamos considerar aqui mais uns... Vamos pensar, o quadro ficaria nessa parede com 1 metro, mais 2 metros para subir cabo, deixar uma folga aí, um pouco de folga. Então, vamos colocar aqui mais 3 metros. Então, nós temos 56 metros desde a subestação até o ponto onde a arquiteta pensou em colocar o quadro geral. Então, temos 56 metros. Nesses 56 metros, nós precisamos multiplicar por 3, que é a quantidade total de fases. É um circuito trifásico, então 3 fases. Mas, de acordo com as regras da concessionária, são 2 cabos por fase. Então, além disso, nós temos que multiplicar por 2 e acrescentar a distância do cabo de neutro, mais 56. Então, nós temos aqui 392 metros de cabo só para alimentar o QDG. Vamos ver quanto que isso fica em reais? Vamos pesquisar aqui. O cabo que vai atender essa subestação aqui é o de 185 milímetros. Nesse caso aqui, um cabo de cobre, HEPR 1kV. Então, aqui nós temos que 350 metros custa 93.450. Vamos pegar isso aqui para descobrir o valor por metro desse cabo. É uma estimativa. A gente pega 93.450 dividido por 350. Então, o cabo ele vai custar R$ 267 por metro. Multiplicado por 492, que é a metragem que a gente calculou que vai ser necessário, a gente chega a 131.364 só de cabo para alimentar o QDG. Vocês podem observar que eu considerei o valor do cabo do neutro o mesmo do cabo das fases, porque realmente alterar a cor do cabo não muda o preço. Então, o mesmo valor que você paga no cabo de 185 milímetros preto, você paga no de 185 milímetros verde ou azul. O preço não muda de acordo com a cor do cabo. Agora, vamos verificar a distância da nova localização do quadro geral. Nós pensamos em instalar o quadro geral no ponto mais próximo possível da subestação. No caso, foi aqui na Copa, que é um lugar onde tem a possibilidade de circulação de pessoas. A Copa ela tem uma porta que vai para um corredor e outra porta que vai para a sala de financeiro ali da clínica. Porém, é um local que apenas os funcionários vão estar circulando ali. Então, é uma circulação meio limitada. A distância da subestação até o QDG
Vamos lá considerar os 2 metros aqui, né, da medição e da caixa de passagem até essa primeira caixa aqui. Então, nós temos 10,45, nós vamos arredondar para 11 metros. Então, somados aos 2 metros lá, nós vamos ter 13 metros até agora. Vamos considerar mais 1 metro aqui para o cabo terminar de chegar aqui no rumo do quadro. E mais 2 metros para uma pequena folga aí. Então, nós vamos colocar mais 3 metros, ou seja, 16 metros. Esses 16 nós vamos multiplicar por 3, que é a quantidade de fase, e multiplicar também por 2, que é a quantidade de cabo por fase. Então, nós temos 96 metros, mais a distância do cabo neutro, que seria mais 16. Então, nós chegamos a 112 metros. Então, vamos multiplicar esse valor pelo valor do metro do cabo, que seria 267, multiplicado por 267. Então, o gasto total é de 29.904. Essa é a diferença de valor que seria gasto apenas com o cabo, com apenas essa alteração do projeto elétrico. Nós temos aqui o gasto anterior, que seria de 131.364, menos o gasto depois da alteração, seria uma economia ali próximo a R$100.000. Claro, o preço do cabo varia de acordo com o local que você vai adquirir o cabo. Eu peguei aqui o valor da internet sem fazer nenhuma cotação, mas para vocês entenderem o quão isso é importante. Por mais que você consiga um valor de cabo mais barato que esses R$267, você não pode deixar de observar e chegar à conclusão que é uma economia enorme. Você pode chegar para qualquer empresário e falar assim: olha, eu tenho uma solução que vai poupar dinheiro no seu bolso. Você acha que esse empresário não vai querer, no mínimo, pelo menos te escutar? Com certeza. Moral da história, pessoal. Sempre que você precisar de um projeto, sempre que você precisar de um serviço especializado, procure profissionais qualificados, com experiência, para te atender da melhor forma possível. Não adianta nada você tentar economizar contratando um profissional que faça um serviço mais barato, ou então um profissional que diz que consegue fazer tudo. Não é verdade. Todos os profissionais qualificados, eles são especializados em suas áreas, e a melhor forma para que você não tenha dor de cabeça, para que você não tenha gastos desnecessários, é contratar um profissional habilitado, qualificado e com experiência para te atender da melhor forma, evitar dor de cabeça e fazer com que você tenha total segurança e respaldo no serviço que você está contratando.